Cíntia Montinho era uma dentista de São Bernardo do Campo, no Grande ABC paulista. Em um dia comum, ela foi abordada em sua clínica odontológica por uma quadrilha, enquanto atendia uma cliente. Com apenas 47 anos, Cíntia foi morta, queimada ainda viva, durante o assalto. Na tarde do dia 25 de abril de 2013, Cíntia atendia uma paciente em seu consultório quando um rapaz tocou a campainha do local, dizendo precisar de tratamento odontológico. Ao abrir o portão, sua clínica é invadida por 4 garotos que anunciam um assalto. Eles ameaçam Cíntia até que ela cede seu cartão de banco e a senha. 2 assaltantes deixam a clínica em busca do caixa eletrônico mais perto, enquanto os outros 2 permanecem com Cíntia, a paciente, que teve os olhos vendados durante todo o crime. Os criminosos no caixa eletrônico se revoltam quando descobrem que a dentista tinha apenas R$30 em sua conta corrente. Eles então ligam para os outros 2 que estavam com Cíntia e um deles joga álcool na dentista, acendendo o isqueiro em sua frente diversas vezes para ameaçá-la. Em uma dessas vezes, o fogo do isqueiro entra em contato com o álcool jogado em Cíntia. A dentista começa a pegar fogo e os criminosos fogem. A paciente, que não teve seu nome revelado, tentou socorrer Cíntia, porém não chegou a tempo. Em 2013, em São Bernardo do Campo, a Cíntia Montinho foi no consultório dela, morta, incinerada, num assalto. Por uma quadrilha que já vinha, depois a investigação mostrou que eles já vinham assaltando consultórios ali na região, nas redondezas, e já estavam inclusive com o mesmo modus operandi de fazer esse tipo de operação. O foco é muito pela facilidade. Consultório odontológico é um lugar onde geralmente tem o profissional trabalhando, nem sempre tem uma secretária, então há uma facilidade das pessoas entrarem e tudo mais. Pela prática do gabinete odontológico, geralmente a sala de espera fica muito desguarnecida, então acaba sendo um foco muito certeiro para esse tipo de ação. Eles roubaram os cartões dela e foram sacar dinheiro no banco. 2 ficaram com ela e 2 foram para o banco. O que aconteceu foi que quando eles chegaram no banco e viram que ela não tinha dinheiro nenhum, quer dizer, na verdade ela tinha R$30, eles telefonaram para o menor que estava com ela e esse menor ateou fogo nela, no corpo dela. Começou a ameaçá-la, onde tem dinheiro, e ela falou, eu não tenho dinheiro. E aí ele ateou fogo. Através do cartão que foi roubado, os policiais conseguiram identificar o banco e o local onde foi feito o saque. Eles chegam até uma loja de conveniência de um posto de gasolina próximo à clínica e buscam as imagens do dia do crime nas câmeras de segurança. Nas imagens, é possível identificar um dos criminosos e o carro em que chegaram até o posto. Um Audi A3 preto. Infelizmente, o caso da Cíntia, dessa dentista, é mais um caso de crimes de natureza sádica, de natureza impulsiva, de natureza desproporcional ao que deveria ser a realidade de uma conduta social aceita e esperada. O que deveria ser um assalto se torna um crime de natureza extremamente cruel. Então, o que leva? Qual é o diferencial? O que faz uma pessoa, um criminoso, planejar, se motivar para roubar? Mas ao entrar no ambiente, ao começar o seu ato infracional, o que faz ele decidir ir além do ato de matar, ir além do ato de roubar, onde a própria violência fica descaracterizada e se torna um ato de horror. O princípio, a motivação primeira do ato de roubar é conseguir dinheiro. Então, um país desestruturado,
educacionalmente, desestruturado socialmente. Você começa a combater o tráfico de drogas, mas esse bandido que fazia tráfico, ele não vai deixar de ser bandido. Ele vai migrar para outro tipo de crime. Então a gente percebe que quando há uma repressão muito grande em algumas áreas, outras áreas e outros crimes começam a acontecer. Eles foram atrás de dinheiro, eles invadiram o consultório dela enquanto ela trabalhava à luz do dia. Queriam dinheiro, não tinham o dinheiro que eles queriam. Isso frustrou. Eles realmente queriam, porque o grau de frustração foi tanta que eles amarraram, torturaram e jogaram álcool. Um álcool com características de um produto altamente inflamável. Despejaram álcool que eles encontraram no próprio ambiente. Ou seja, então não houve um planejamento, há uma desorganização na cena do crime, há uma desorganização no comportamento deles, há um ato de impulsividade, amarraram, só que essa impulsividade, ela tem um limite também. O ato de entrar, amarrar, ameaçar, a impulsividade acaba ali. A partir dali você começa a premeditar a segunda parte do crime. O ato final de matar, queimar uma pessoa viva. Sem motivo, sem necessidade, uma pessoa querida por sua família, querida pelos amigos, uma pessoa que se dedicava ao trabalho, que se dedicava à sua profissão, aos seus pacientes, teve um fim que ninguém merecia. Então, esses crimes de natureza sádica, eles não são resultado ou produto imediato da nossa civilização, da nossa época. Crimes dessa maneira sempre aconteceram. Pessoas são queimadas vivas por todos os motivos há milênios. Isso faz parte do inconsciente coletivo. O ato de matar, a agressão, está muito inserida na nossa maneira de ser enquanto humanos, enquanto espécie. Enquanto negarmos que temos uma porcentagem significativa da nossa natureza que é má, que é cruel, que busca a sobrevivência por qualquer ato, não vamos entender realmente o comportamento criminal. Não adianta eu definir pura e simplesmente que o comportamento criminal é fruto de doença, é fruto de maus tratos, é fruto de uma desorganização mental e deixarmos de analisar a nossa história evolutiva. Veja, pessoas que cometem crimes de natureza cruel, ao serem avaliadas pericialmente, nem 3% têm psicodiagnóstico preenchido ou critérios diagnósticos de doença mental preenchidos no seu histórico de vida. Chama a atenção algumas pessoas agirem com maior facilidade em relação ao ato de cometer um crime sádico. Então, por que algumas pessoas se controlam, outras ofendem, outras dão tapa, outras dão uma facada e outras põem fogo? Então, o que faz a pessoa subir esse degrau? O que faz ela romper essa barreira? A polícia então chega à identidade dos assaltantes. Vitor Miguel, Tiago Pereira, Jonatas Araújo e um menor de idade que não pode ter seu nome revelado faziam parte de uma quadrilha de assaltos a consultórios odontológicos. Eles são suspeitos de pelo menos 15 crimes contra clínicas dentárias na região. Ao confessar o crime, o menor de idade conta detalhes do assassinato sem demonstrar qualquer arrependimento. Era ele quem tinha a posse do isqueiro que transformou os momentos finais da vida de Cíntia em um grande pesadelo. Você vê, o modus operandi deles funcionava da seguinte forma. Um entrava para a emergência, odontológica. Enquanto ele estava na cadeira, os outros então se aproveitavam disso e invadiam o consultório, sendo um deles menor, motivado por uma extrema violência, uma extrema maldade, desnecessária muitas vezes, já que a situação era controlável e controlada, e até por isso se sentir à vontade de exteriorizar aquele mal, aquela raiva, aquela identificação com os aspectos perversos da sua personalidade e o ódio do outro. E ali eles criavam uma cena de barbárie até o desdobramento desse crime. A psicopatia é um defeito de fábrica, maior ou menor.
e ele pode ser inflacionado por esse ambiente maturacional do indivíduo sendo um ambiente nocivo, com valores errados, com comportamentos morais torpes, com deformações da família. A família está deformada. Então, isso gera um ambiente onde não há maturidade sadia para o desenvolvimento de um ego sadio. Mas para ele ter chegado onde ele chegou, ele não chegou a essa delinquência, essa personalidade do nada. Imagino que a vida dele não tenha sido boa o suficiente para fazer com que ele não chegasse nesse ponto. Mas a gente pode tentar entender esse caso mais profundamente e ver o que aconteceu para ele chegar nesse nível de perversidade, né? Ele foi muito perverso. Quando os delegados falam de um rapaz frio, de um rapaz que não se emocionou quando contou o que aconteceu, que a pessoa não consegue se arrepender e se emocionar com o ato, mesmo quando ela vai contar, né? Quando ela vai depor, se ela não tem, se você percebe uma falta de arrependimento, de emoção, a gente pode crer que ele é um psicopata. É muito perigoso afirmar que atos, que comportamentos e que pessoas que fazem isso são psicopatas. É contraproducente afirmar que todo crime é fruto de psicopatas. Não é verdade. No entanto, não é verdade também que nenhum seja psicopata. É necessário uma avaliação criteriosa com dados científicos para perceber e investigar a condição de psicopatia em cada um deles. Eu não excluo a possibilidade. No entanto, por questões éticas, é necessário uma ampla investigação com protocolos de trabalho próprio para você definir se uma pessoa é psicopata ou não. No entanto, também não é possível afirmar que não são. Há referências a traços que indiquem um comportamento dessa natureza? Sim. O que leva um grupo de pessoas a agir da mesma forma? Por que nenhum deles resolveu parar e ajudar Cíntia para que ela não morresse de uma forma tão dolorosa e brutal? É possível que duas ou mais personalidades com traços psicopatas se atraiam? Qual a principal motivação para que eles agissem com tamanha crueldade? É uma reação de fuga da consequência, né? Porque aquilo não estava previsto, né? Eles jamais imaginaram, talvez, que o álcool fosse começar a levantar vapores e o ambiente se tornaria extremamente inflamável. Apenas um tocar no isqueiro ali na faísca foi o suficiente, porque o álcool não está só na vítima. E uma vez que a explosão se dá e começa o incêndio, ele não tem reação de apagar, a reação é de fuga. E como a outra cliente está deitada, ela não sabe o que está acontecendo, ela só está acompanhando, ouvindo, quando ela chega para ver que ela sente um cheiro de queimado, ela sente um calor, um grito, quando ela chega, a Cíntia já está desacordada. O que vai definir a dinâmica do crime? Eles colocaram fogo e comemoraram? Eles colocaram fogo e fugiram? Quanto tempo isso demorou? Então, toda essa dinâmica, a partir da ameaça de jogar o álcool, a partir do momento que decidem um deles acender o fogo, e o que acontece após ela começar a ser queimada viva, é o que vai determinar o comportamento. Vejam, mas a decisão foi de cometer o ato do assalto e a partir dali evoluíram criminalmente, amadureceram criminalmente na sua ação, cometeram um homicídio. Não foi qualquer homicídio, foi um homicídio de natureza sádica. Imaginem que no nosso dia a dia, queimaduras básicas com fogão, com coisas do dia a dia, uma vela, uma pequena chama, a dor que isso, né, desencadeia.
Imagine uma pessoa sendo queimada viva e eles assistiram a isso. Eles poderiam tentar evitar, jogar água, tentar apagar, era uma opção. Eles fugiram, então deixaram ela morrer. Então isso é um agravante, ao meu ver, um agravante comportamental. Se você pergunta para esses pais de delinquentes que foram presos, né, que estão na fundação, como eles participam da vida dos filhos, eles não participam. Eles não sabem quem são os amigos do filho, eles não sabem que horas os filhos chegam, os filhos não têm horário para chegar, não têm obrigação de estudar. Então, são adolescentes, né, que não têm limite, né, e não têm contato com os pais. São pais, geralmente, por vários motivos que não estão perto deles, porque têm que trabalhar, ou porque estão cansados, ou porque estão drogados, né? Algumas vezes. Essa perda de contato com a família, nesse momento tão crucial na vida de um indivíduo, faz com que essa delinquência aumente mais, né? Problemas econômicos e sociais. E outra coisa que é muito importante, se você olhar todos esses delinquentes, né, nas pesquisas, eles estão fora da escola, né? A escola, ela ajuda muito a conter esses impulsos da adolescência. Não que algumas pessoas não nasçam com mais propensão ao crime do que as outras, né? Mas se você tem uma família estruturada, uma educação, né, essa pessoa também pensa num futuro, né? Eu tenho um futuro para preservar, eu não posso fazer certas coisas. Esses meninos, eles não têm nada para perder. O menor de idade que ateou fogo no corpo da dentista tinha 17 anos à época do crime. Sua sentença difere bastante da dos outros criminosos. Qual é a diferença de uma pessoa cruel aos 17 anos e uma pessoa cruel após os 18 anos? O que leva um adolescente a agir com tanta crueldade? Seria esse um traço que já nasceu em sua personalidade ou a sociedade pode influenciar na forma com que esse indivíduo se comporta? A sociedade está fazendo o quê? Julga, né? Tá errado, não pode, isso é um absurdo, né? As pessoas têm falado, tem que matar, tem que ter pena de morte, mas é a responsabilidade que a gente tem. Eles não têm que se preocupar, assim, eu vou passar 2 anos na cadeia ou na Fundação Casa, qual o problema? Né? Tudo bem, depois eu saio. A tendência de qualquer criminoso hoje no Brasil de voltar a realizar os seus atos é de 80%, se nós pensarmos nos dados atuais. É de 80% até 90% a reincidência criminal no Brasil. Então, pessoas que cometem crime, que são presas, que deveriam, a partir dessa punição, reverter o seu comportamento, reverter a sua maneira de enxergar o mundo, reverter possibilidades, não acontece. Presídios hoje são casas de especialização, de pós-doutoramento em crime. Então o indivíduo ele entra, muitas vezes ele é abraçado por uma facção, envolvido por uma facção, é um indivíduo que tem que desenvolver comportamento antissocial dentro da prisão para sobreviver, isso que chamamos de contaminação. Como não há um projeto, como não há um trabalho de individualização da pena no Brasil, então há essa contaminação entre indivíduos antissociais, indivíduos que são psicopatas, com um bandido comum, com indivíduos que estão em processo de maturidade criminal, que vão sair pior do que entraram. Então esses indivíduos muito jovens, quando são presos, dificilmente quando saem não voltam a cometer crimes. O ideal seria que não cometesse, que a punição fosse severa e uma vez só. Mas a realidade dos fatos, infelizmente, temos que encarar essa realidade. Então não adianta passar a mão na cabeça e não adianta dizer é possível. No momento não está sendo. Então a reincidência é alta no Brasil. Entender esse fenômeno é entender o processo de violência social também. Eles querem se dar bem a todo custo. Então, o fato
deles estarem com o menor e o menor saber que ele é menor e vai ter uma pena extremamente mais aliviada perante a justiça. Isso traz para a própria dinâmica do grupo de bandidos, isso traz um incremento de componentes sádicos, maldosos, sabendo que tem um ali que pode ser imputado sem uma responsabilidade, um desdobramento maior, como seria dos maiores. No entanto, nos chama atenção para esse tipo de crime. Repito, crimes de natureza cruel não são frutos de uma modernidade. Sempre aconteceram na humanidade. Sempre. Não houve uma época da humanidade que não houvesse guerra, que não houvesse traição, que não houvesse mortes, que não houvesse corrupção. Isso faz parte da nossa espécie. No entanto, por mais que a gente evolua cognitivamente, que a gente se aperfeiçoe pela inteligência, pela ciência, pela filosofia, pela educação, algo acontece que continuamos cometendo crimes dessa natureza. Então precisamos, no Brasil, entender o modus operandi específico dos nossos criminosos. Então, o que leva algumas pessoas na nossa sociedade, algumas entre aspas até, muitas pessoas na nossa sociedade, cometerem crimes dessa natureza, visto que temos em média 700 mil presos no Brasil. E todas essas pessoas sairão, porque não há prisão perpétua nem pena de morte no Brasil. Nem deveria ter. Mas a nossa legislação penal tem que ser revista. Então, esses indivíduos que têm um comportamento exagerado, sádico, eles têm que ser tratados penalmente de forma diferenciada também. Vitor Miguel e Tiago Pereira foram condenados, cada um, a 37 anos de reclusão. Jonatas Araújo foi condenado a 36 anos. O menor, que tinha 17 anos à época do crime, foi encaminhado para a Fundação Casa, onde só pode permanecer durante 3 anos. A família de Cíntia sofreu uma perda irreparável. Além de jovem, trabalhadora, ela cuidava dos pais idosos e da irmã, portadora de necessidades.